Muito bem, pessoal. Então a gente vai iniciar agora. Eu quero apresentar para vocês primeiro o site do Lemate, como é que vocês vão usar este site. Deixa eu só ver aqui. Vou apresentar ele aqui para vocês rapidinho. Se vocês estiverem no celular, não der para ver, não se preocupem, porque vai ficar gravado, tá? Então é o seguinte, esse aqui é o site, mas eu vou colocar aqui no iniciar para que vocês acompanhem. Ok? Então, no início do site, de vez em quando vai ter aqui umas propagandas de cursos que a gente vai oferecer, e agora no final desse ano, para o início do semestre que vem, a gente vai fazer vários cursos, principalmente de matemática básica e do GeoGebra, metodologia científica para vocês fazerem o TCC de vocês, por aí vai. Aí, abaixo, a gente tem aqui a disciplina, que é a única disciplina que estou dando no momento. Se tiver mais de uma disciplina aqui, é porque elas estão ativas, tá? E aí você vem aqui, História da Matemática, você vai clicar em cima, tá? E a página, ela vai estar distribuída da seguinte maneira: tem uma parte inicial, que você tem aqui o plano dessa disciplina, tá bom? E aí no plano dessa disciplina que eu já apresentei para vocês uma parte, eu fiz uma mudança. Aliás, uma parte não, eu apresentei o plano para vocês, eu fiz uma mudança. Então tá tudo aqui, né? A ementa da disciplina, os objetivos de aprendizagem da disciplina, os conteúdos programáticos, que a gente vai trabalhar matemática da Mesopotâmia e do Egito, lendas sobre o início da matemática na Grécia e problemas, teoremas e demonstrações na geometria grega, tá? E os recursos que vocês têm disponível, e agora aqui o site do Lemate que está disponível para vocês, a bibliografia, tá? E aí eu coloquei aqui as 5 aulas que são iniciais dessa disciplina, por conta daquela alteração que eu disse para vocês, certo? E aí o que acontece é o seguinte, olha só, tá? A avaliação, eu falei para vocês que a gente vai ter um processo de avaliação que ele é contínuo e tal, e tal, e tal. E aí, como eu prometi, eu reduzi a avaliação somente aos seminários e aos exercícios, tá? Então, para a gente não fazer a prova final, a prova escrita, porque eu acho que a gente vai acabar se atrapalhando por causa dessa dinâmica da disciplina no final do ano. Eu tenho muita impressão de que não vai ter um período para a gente fazer a disciplina por conta do recesso. Então, do recesso do campus. Eu duvido que o campus não vá fazer recesso. Todo ano faz, eu duvido que dessa vez, não, tem disciplina para pagar, o recesso pode até ser reduzido, mas que vai acontecer, vai. Aí, então, os seminários, eles são 6 temas, 6 seminários. A gente pode fazer, utilizando os 45 minutos de tempo para vocês, a gente pode fazer os seminários em até 3 dias, 4 dias, está tranquilo para fazer, tá? Eu pedi para vocês fazerem as equipes, eu vou mostrar como é que elas estão disponíveis lá no site, a organização delas. Aqui está o processo, os critérios de avaliação. Então, leiam esses critérios. Se tiver dúvida, me perguntem, tá? Porque não é só por causa da disciplina, tá? Vocês vão ter outras oportunidades de fazer concurso, de fazer outros trabalhos que tenham que ser avaliados por banca. Então, eu estou fazendo isso por conta mesmo de um exercício para vocês saberem se organizar e entender como é que é o processo de avaliação com critérios, tá? Porque uma situação complicada que tem no ensino da matemática é que a matemática geralmente só faz prova.
Agora, você sabe fazer prova? Você sabe elaborar uma prova? Você sabe quais são os critérios necessários para isso? E um outro fator que é muito importante na vida profissional que vocês vão ter é vocês compreenderem como é que acontecem as avaliações de larga escala, que no caso é o SAEB. Tá? Para vocês especificamente vai ser o SAEB, tanto no ensino fundamental maior, que é o pessoal do 9º ano que faz, como o ensino médio, que é o pessoal do 3º ano. E aí, você tem que entender como é que monta um processo de avaliação. Eu não vou trabalhar nessa disciplina, por exemplo, a elaboração de questões, porque as questões, elas têm o descritor, que é a alternativa correta na questão, e o destrator, que é a alternativa incorreta, só que ela traz elementos que testa o conhecimento do estudante. Tá? Você não simplesmente coloca lá para dizer assim mesmo, está errada essa daqui, é uma delas, está errada. Não, o cara vai pensar, vai analisar e ele vai errar se ele não prestar atenção. Então é assim que se faz um questionário, uma prova, exercícios, e a gente tem que entender e fazer esse negócio. Tá? Então é por isso que é importante esses critérios de apresentação. Tá? E também os critérios da avaliação do texto escrito. Isso é uma coisa que vocês vão ter que organizar, porque vocês precisam aprender a montar material didático, que é uma das propostas da disciplina. Tá ok? Aí, outro processo avaliativo vai ser a realização dos exercícios. Então, são 5 exercícios. E eu só montei para vocês a diferenciação do que é uma questão objetiva de uma questão subjetiva. Como é que em matemática se faz questões subjetivas? Não é só resolvendo conta, resolvendo exercício, né, respondendo problemas. Não é desse jeito que se faz processo avaliativo. Tá? Então, tem outras alternativas para a gente fazer. Isso que a gente vai fazer no desenvolvimento dos exercícios. Então, a pontuação, eu também já coloquei aqui ela reorganizada, e ficou assim: são 200 pontos do seminário e 50 pontos dos exercícios. Tá? Isso quer dizer que, se você fizer o seminário e tirar mais de 100, ou seja, fizer bem uma apresentação, mais um bom texto, que tem até o total de 200, e aí não fiquem iludidos que é só fazer um texto em 100. Nada disso, tem critério de avaliação. Tá? Da mesma maneira, a apresentação tem critério de avaliação. Então, não cumprir o critério, vai perdendo ponto. Tá? Então, assim, de 0 a 124, que é a metade metade da pontuação, que seria 125, né? Então tem que ser menor por um intervalo aberto. Então, 0 a 124 é insuficiente. O cara, para ele ter insuficiente nessa disciplina, ele não vai participar de nada. Tá? Aí, 125 até 159, regular. De 160 a 209, bom. E de 210 a 250, excelente. Tá? Então, reorganizando o processo da disciplina, a gente tem essa pontuação, tá, que está mais baixa, mas isso não quer dizer que se perdeu qualidade no processo avaliativo, a gente simplesmente tem a pontuação reorganizada. Tá ok? Alguma pergunta, pessoal? Por favor. Podem fazer. Essa parte você não atualizou aqui no site, né? Ah, sim, vai. Eu vou mostrar agora. Então, aqui tá tudo bem? Me digam aí. Tudo certo. Aqui tá tudo bem, porque aí eu vou mostrar o site. Tá tranquilo? Tá, beleza, então. Agora, então, eu vou mostrar o site aqui para vocês, tá? No site, onde é que estava esse negócio que eu estava mostrando? Estava aqui, ó, plano da disciplina, tá? Então, é só clicar em cima que você baixa o PDF dele. Tá bom? Aí tem umas boas-vindas aqui e tal. Essa daqui é a sala do Meet, onde vocês estão agora. Então, se a gente tiver amanhã, eu não preciso mandar mais o link. Vocês já vêm direto aqui na sala. Voltando aqui, ó. Eu vou voltar aqui para vocês entenderem.
quando você entrar no site www.oswaldosb.com ou Jetnoma, aí você vem aqui primeiro, clica em História da Matemática e depois vem aqui no Google Meet. Quando você clica no Google Meet, ele pede para você simplesmente entrar, tá? Você vai entrar e vai ter a sua solicitação na sala. Aí eu vou estar com a sala aberta, vocês vão entrar. Tá? Não precisa mandar link. Okay. Mas assim, as pessoas se acostumaram muito a gente mandar o link, aí o cara clica lá. Aí o pior é que quando é grupo, a gente manda o link, aí o pessoal manda um monte de mensagem, aí o link fica lá para trás, aí o pessoal diz, eu não tenho link, eu não estou conseguindo entrar na sala, ai meu Deus do céu, enfim. Aí é só vir aqui, clicou, você entra. Os livros, a gente vai usar como base para a realização dos exercícios e entendimento das outras temáticas da disciplina, esse livro aqui, que é o História da Matemática, a História Matemática Crítica. Ele está em PDF. Clicou, você vai no PDF dele, vai baixar o PDF dele, tá? E você tem ele aqui, ok? Inclusive ele tem os links dos capítulos. Você clica aqui, você vai direto para o capítulo, tá? Então, assim, fazer leitura, gente. Fazer leitura, tá bom? O texto ele vai estar disponível aí para vocês, tranquilo. Não é um texto meu, é o texto do livro. Vou mostrar de novo. Clicou, veio o PDF. Quantas páginas ele tem? Ele tem 457 páginas. É muito bom esse livro, tá? Se for comprar ele na livraria, ele deve estar uns R$120 por aí, assim, é um livro grossão. Eu comprei por ali, mas ele está encaixotado. Não vai dar para pegar agora. E aí o que acontece? É o mesmo conteúdo, tudo igual. Tá? Então a gente vai usar praticamente os 3 primeiros capítulos na disciplina. Tá? Os exercícios todos que você vai fazer, eles estão todos baseados no primeiro capítulo. Ok? Aqui tem um outro livro também, que é a História da Matemática, a História na Educação Matemática. Então, assim, o ensino de matemática hoje ele tem como base a estrutura da educação matemática. Isso eu já falei para vocês em outro momento, e a gente usou como base para compreender isso, como é que a tecnologia entra no ensino da matemática. Tá? Então é só chegar aqui, clicou, o livro está todinho em PDF, gratuito para vocês. Tá? Eu escaneei todo o livro, ele está aqui, ó. Você vai ler o livro se você quiser, porque assim, quem quiser desenvolver estudos sobre a história da matemática, esse livro ele dá uma orientação bacana. E assim, as pessoas geralmente elas não dão importância para esse tipo de temática, às vezes por desconhecimento. Deixa eu só ligar. É assim, o desconhecimento da área. Mas a área de história da matemática no Brasil é muito forte mesmo. Tá? Vocês talvez você tenha ouvido falar, eu tenho comentado, alguém tem comentado, sobre o Piratã D'Ambrosio. O Piratã D'Ambrosio, ele assim, um dos mais importantes pesquisadores da educação matemática do Brasil. Já faleceu, mas assim, ele foi o criador do termo etnomatemática, mas ele era um grande pesquisador de história da matemática. E isso, eu coloquei aqui um vídeo para vocês, aqui embaixo, do Piratã D'Ambrosio fazendo uma palestra é um curso, na realidade. Eu coloquei só o primeiro vídeo. Tem outros vídeos disponíveis na internet, se vocês quiserem ter acesso a ele. É um curso muito bom, é um curso no doutorado na USP, se eu não me engano. Tá? E aí ele fez esse curso lá, gravaram, disponibilizaram o curso inteiro. Foi um curso de uma semana. Aí, acho que as 3 ou 4 primeiras aulas, os primeiros dias, tem disponível na internet. Tá? Então eu coloquei assim aqui só para vocês entenderem o que é a história da matemática e por que é importante trabalhar isso no processo de ensino da matemática. Tá? Aqui do lado tem um vídeo que é uma palestra de uma professora chamada Raquel Alves Maia. Tá?
que essa palestra, ela é assim. Ela usou ela faz a temática desta palestra, só que eu lembrei agora que não é esse vídeo que está aqui, a descrição dele aqui embaixo, vou até alterar isso, porque não é a descrição desse vídeo que está aqui. Esse é um vídeo que ele mostra outra pessoa fazendo a narração sobre a escola de Atenas. E o que significa isso, tá? Nesse livro que a gente tem aqui da Tatiana Roque, uma das aulas que a gente vai ter, inclusive, eu falo isso, foi criado na Europa um movimento cultural chamado humanismo. E o humanismo, ele orientou a nossa percepção sobre o mundo. De que maneira? Os europeus, eles fizeram as grandes as guerras santas, né, contra os muçulmanos, e levaram uma surra na conquista e na perda da... Eles conquistaram um determinado momento, depois eles perderam Jerusalém. E nessas guerras santas, os europeus, eles perderam muito da sua confiança e muito da sua identidade. E aí os grandes escritores, os grandes mestres da arte, eles criaram um movimento chamado humanismo. Inclusive tinha lá Leonardo da Vinci, Galileu Galilei, essas pessoas que eram grandes produtores de cultura na Europa. Eles criaram esse movimento, que é chamado de humanismo, e entre as pessoas que fizeram esse processo de reconstrução da identidade do homem europeu, tem um poeta que ele utilizou o seguinte artifício, um poeta italiano, que eu sempre esqueço o nome desse sujeito, mas está no livro. Ele criou o seguinte artifício. Ele disse que os europeus eram descendentes dos deuses do Olimpo que foram criados na Grécia. Ou seja, eles eram descendentes dos gregos. Os europeus eram descendentes dos gregos. Então, como é que funcionava isso? Foi criada a mitologia. Então, os Zeus, a guerra entre os titãs e os deuses do Olimpo. Então, cada deus tinha vamos dizer assim, tinha uma dimensão de poder. E o tempo era controlado pelo Cronos, que é um titã. E aí, se vocês quiserem buscar isso na mitologia, é muito rico, muito interessante. Então, o Cronos, que era um titã, ele teve a previsão de que um dos filhos dele ia destroná-lo do mundo. Ele era ele era o Deus que reinava no mundo e no universo. Aí foi feita uma previsão de que ele perderia o trono para um dos seus filhos, que ele não sabia qual era, mas toda vez que ele tinha um filho com a deusa Gaia, que é a deusa da Terra, toda vez que ele tinha um filho, a Gaia, não era Gaia. Agora eu acho que era Gaia. Bom, mas ele tinha um filho, a mulher dele, ela paria um filho, e o que ele fazia? Ele comia o filho. Ele comia o filho. Significa o quê? Que ele engolia o filho não morria, então ele aprisionava o filho dentro da barriga dele. Quando a esposa dele descobriu que ele fazia isso, toda vez ele dizia assim: quero ver o meu filho recém-nascido. Aí chegava lá e ele viu esse filho recém-nascido, ele engolia. Como se fosse matar um deus, ele não poderia matar. Então ele engolia e ficava aprisionado. Então ela, percebendo isso, ela começou a colocar no lugar dos filhos pedras. Então, em vez dele comer os filhos, ele comia pedras. Um desses filhos era o Zeus, e o Zeus foi quem destronou o Cronos. Quando o Cronos foi destronado, ele não podia ser morto, então ele foi banido para um lugar. Que lugar é esse? A Europa.
Tá? Então, por esse princípio, os europeus se viam como descendentes dos deuses gregos. Okay? Porque o Cronos foi exilado para a Europa. Então, a Europa, inclusive, teve um grande crescimento econômico, cultural, que foi resultado de muito trabalho de muitas pessoas. Mas isso era atribuído aos deuses do Olimpo, no caso, mas o Titã. O Titã que era o Cronos. E aí o que acontece é o seguinte, pessoal. Como ele tinha essa ideia de que os europeus eram descendentes dos gregos, criou-se a ideia, então, que quem inventou a matemática? A matemática foi criada na antiguidade pelos gregos. Muito bem. E aí nós temos lá Platão, Euclides, e principalmente Euclides, que ele criou aliás, Pitágoras, perdão. Era o Platão, Pitágoras, Euclides e tudo mais. Aí o Pitágoras criou a escola pitagórica. Então colocou lá na porta da escola pitagórica o seguinte dizer: só entre aqui aqueles que dominam a geometria. E o que acontece? As pessoas começaram a entender que a matemática é uma coisa criada por pessoas que têm uma inteligência superior. E essa inteligência superior é atribuída aos deuses. Por isso que tem gente que diz assim, ele tem um dom da matemática. Dom coisa nenhuma. Ele tem uma facilidade de aprender. Mas essa ideia do dom vem de que os deuses te dão um dom. Bom, lá no Vaticano tem aquela pintura que Deus toca o Adão e dá o dom da vida. Quando as pessoas vão fazer defesa de TCC, a coisa mais engraçada que eu vejo é a seguinte: primeira coisa que a pessoa faz, ela diz assim: eu quero agradecer a Deus pelo dom da vida. Como se Deus não quisesse, não dar o dom da vida para você. Pronto. Então, não, ele tira esse dom dele aí e ele vai morrer. Então, a gente primeiro agradece ao dom da vida que Deus nos deu. Então, peraí, se o dom é uma atribuição do Deus que ele nos passa, quando a pessoa acredita que ela tem um dom da matemática, então é que ela entende que a matemática é uma coisa de deuses e que tu foi tocado por um Deus e passou a ser uma pessoa super inteligente, que entende matemática. Nossa, eu sou descendente dos deuses porque eu sou bom em matemática. Então eu vejo que isso é um problema que ele vem desde a época da Europa antiga, da antiguidade não, dali do período em que Constantinopla foi derrubada, ou seja, não é muito longe, ela é século XVII. Nós estamos no século XXI, então faz 3 séculos, cara, nem 4 séculos faz isso. Então o que acontece? As pessoas começaram a acreditar que a matemática é uma coisa de pessoas de inteligência superior, e até hoje isso permanece. E é aquilo que eu falei para vocês, quando vocês estão conversando com alguém, aí você diz assim, a pessoa diz assim: o que está fazendo? Estou estudando. Mesmo, legal, não é? Bacana. E o que é que você faz? Aí eu faço matemática, a pessoa te olha diferente. Alguns dizem assim: meu Deus, ele é doido. Poderia estar fazendo outra coisa. Ou então a pessoa diz assim: nossa, ele deve ser muito inteligente. Ou então, pior ainda, a pessoa ela olha e diz assim: olha, eu não imaginava que você tivesse a capacidade de fazer esse curso. Estou impressionado. Você nunca tiver esse tipo de elogio de alguém? Então, olha só. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque a gente precisa entender, nós que trabalhamos com a matemática, precisamos entender que não tem esse negócio de um Deus que vem e toca na pessoa e ela... Não. O processo de aprendizagem da matemática só depende do professor. As pessoas não gostam de matemática porque elas já ouviram alguém dizer isso. E elas simplesmente relacionam o que elas ouviram dizer com o que elas pensam. Aí elas têm medo do difícil. Quando a pessoa diz que matemática é difícil, caramba, eu tenho medo de matemática.
Eu até gostava de matemática porque tinha número, mas quando começaram a colocar essas letras aí, atrapalhou tudo, eu não entendo mais. Então as pessoas morrem de vergonha de não saber. Então elas aceitam. Eu sou burro mesmo. Eu não fui tocado por Deus para ter o dom da matemática. Então veja o quanto isso é sério. E faz com que as pessoas elas acreditem nas suas incapacidades. E a história da matemática vem e coloca isso. Agora, o que se trata essa análise da escola de Atenas? A escola de Atenas é uma pintura que está no Vaticano, tá? Lá onde o Papa fica. É uma pintura que está numa parede de um salão e que foi encomendado a um dos tartaruga ninja. Eu acho que é o Rafael, se eu não me engano. Tá? Que é o seguinte, os tartaruga ninjas, eles têm nomes de grandes pintores da Renascença, tá? Que é o Rafael, o Donatello, o Miguel Ângelo e o outro que eu não estou lembrado agora. Tá? Bom, vou lembrar. Se alguém lembrar aí o nome dos tartaruga ninja, coloquem para mim. Então o Rafael, o Papa encomendou para o Rafael uma pintura para essa parede. E o Rafael quis colocar nesta pintura, tá? Deixa eu ver se eu abro aqui o vídeo. É só clicar o vídeo lá, tá? Então olha só. Vem aqui a pintura lá do Vaticano e até ele chegar aqui nesta imagem. Vamos lá. Carrega. Para criar esse efeito. É esta pintura aqui. Tá? E aí já foram feitos vários estudos sobre isso. Isso é uma narração que ela só tem pouco menos de 40 minutos. Então você pode ver ele em parte. Aqui estão pintados todos os grandes filósofos da antiguidade. Tá? Aqui no centro está o Platão e o Aristóteles. Aí tudo tem significado. Um aponta para o céu, outro aponta para o chão. O que aponta para o chão fala da razão. A ciência é construída com base na razão. O outro é construído na base da não é emoção, do pensamento, tá? Elevado. Então tem uma narrativa que vai contando todas as histórias de cada um desses personagens que o Rafael colocou. Tá? E todos eles estão aí por algum motivo. O cara não colocou uma pintura, por exemplo, aqui está aberto, então o céu está direto, por isso que ele aponta direto para o céu. Tem um posicionamento geométrico, que aqui é uma das leituras geométricas que está aqui com essa linha. Então, ou seja, é muito interessante isso para vocês entenderem. Por que a gente vê a matemática como a gente vê hoje, mas ela não era assim. Ela foi sendo construída, não a matemática, a visão sobre a matemática. Tá? Das pessoas acharem que a matemática é difícil, as pessoas acharem que elas não têm capacidade de aprender matemática, as pessoas acharem que matemática é para pessoas de inteligência superior. Então eu, como homem humilde, não posso imaginar superior a nada, nem ninguém. Então, tudo isso atrapalha as pessoas de quererem aprender matemática. Então é papel do professor fazer com que as pessoas entendam isso, entendam por que acontece isso, e elas se lancem a aprender. Tá? E eu acho que é meu papel como formador de vocês como professores de dizer isso para vocês. Vocês estão fazendo curso de matemática porque vocês passaram no Enem. Tiveram pontuação, uma pontuação mínima, estão no curso. Isso não quer dizer que vocês têm inteligência superior. Não, vocês estão no processo formativo. Vocês têm dificuldade de aprender? Tem. Vocês têm dificuldade de compreender relações conceituais entre os elementos matemáticos? Tem. Então o que a gente tem que fazer? Superar essas relações, superar essas limitações. E isso só se faz com o processo de ensino e aprendizagem. Para isso que tem esses dois vídeos aqui.
Aí vem para os materiais da aula, tá? Das aulas. Aqui tem o slide 1, o slide 2, o 3, o 4, e eles estão todos em PDF. Então é só clicar, vai aparecer aula 1, papapá, todo aquele negócio que eu mostrei para vocês, tá? Que dá para vocês. Para que eu estou colocando eles assim? Tudo isso aqui, todo esse material está no livro. Mas é muito chato a gente ficar lendo o livro para vocês. Isso aí é um momento que você passar e ler, tudo mais e tal, tá? Então, aqui estão, aí coloca aqui, olha, esses slides serão apresentados nas aulas e por isso será interessante que sejam acessados anteriormente para que se possam fazer discussões frutíferas para superarmos a situação de passividade dos estudantes nas discussões ou da educação bancária na qual o estudante é mero receptador de informações. Evidentemente, vocês podem baixar, vocês vão ler. Outros slides entrarão aqui para as outras aulas, tá? Que vocês podem baixar. Eu vou dizer lá, pessoal, os slides já estão disponíveis lá. Baixa, dá uma lida neles, porque eles são retirados do livro. Então, os slides vão ajudar você a ler o livro. Porque o livro traz mais informações do que estão nos slides, evidentemente. Ok? Aí aqui embaixo eu já coloquei os temas das equipes e cada equipe que está sendo formada aqui. Eu estava terminando agora isso e eu não verifiquei se ficou na lista das pessoas que estão no cigarro se tem alguém de fora nas equipes. Então, evidentemente, se tiver alguém de fora e você souber que a pessoa está de fora, diga para ela procurar uma equipe. Tá bom? A gente ainda não tem datas de apresentações, porque eu não sei como é que vai ficar essas datas. Mas a gente tem que prever imediatamente que as 2 semanas que serão relacionadas ao final do ano, elas são comprometidas, tá? Por conta das festas de final de ano. Então tem gente que vai viajar, tem gente que não mora, vai ter que viajar para os parentes, etc. E tal, tudo isso acontece. E a gente tem que favorecer as pessoas terem contato com as suas famílias, evidentemente. Eu não vou dizer assim, olha, 24 de dezembro, 6 horas da tarde vai ter uma aula, vai ter que ser... Absurdo isso, tá? Então aqui estão as equipes, comecem a desenvolver os estudos, tá? As temáticas, elas são muito simples, tem muito material com vídeo, com texto, um monte de coisa que vocês podem usar a inteligência artificial para construir os textos. Só tem um detalhe, sejam inteligentes mais do que a inteligência artificial. Não pede para ela construir e vocês não vão ler. Tá? Porque tem critérios de avaliação, não esqueçam disso. Me entregou ruim, vai ter nota baixa, com certeza. Porque a inteligência artificial, mano, ela não é inteligente, ela só reproduz o que existe. Tá? Muito bem. Então olha só, aí estão aqui os temas. Aqui abaixo, no final da página, estão os exercícios. Cada exercício desse é evidentemente individual, não é por equipe, você vai baixar, ele vai aparecer em Word. Aí você vai abrir lá no seu computador, no seu celular e vai preencher em Word. Tá? Então o que acontece? Olha só, você vai colocar aqui evolução da matemática, não se preocupe, porque isso aí era o nome da disciplina anterior a essa. Então não é mais evolução da matemática, é história da matemática. Então você pode, se você quiser, história da matemática. Nome completo, a turma, matrícula, porque assim, por exemplo, agora eu vou até ver aqui o nome da pessoa que me deu Eli. E colocou assim lá no papel. Muito bem, aí lá eu vou no Cigarra e procuro quem é Eli. Não tem Eli lá. Não tem. O que tem é um outro nome. E aí isso é assim, vocês têm que entender que o processo avaliativo de vocês é oficial. Tá? Então preciso do nome completo, preciso da matrícula. Aí vocês vão colocar o número do exercício aqui, é o 1, já está lá como título. Lá você vai colocar exercício 1, pronto. A data da aula, a data que você está entregando, da entrega, não
precisa colocar a data da aula, mas a data que você está entregando, sim. A gente ainda vai definir qual é a data de entrega, tá? Aí tá aqui, olha, sempre vai ter esse salve relatório em formato de Word, tá? E envie para o e-mail osvaldo.usb.br. O exercício avaliado com a pontuação será enviado para o mesmo e-mail registrado. Ou seja, você mandou para mim o seu exercício pelo seu slide, pelo seu e-mail. E eu vou fazer a avaliação e vou te mandar no mesmo e-mail, tá? No mesmo e-mail. Então, olha só. Não percam de vista o seguinte: o texto tem que estar em Word. Por quê? Porque depois que você colocar a resposta aqui, ó, você vai colocar o que compreendeu a dualidade das trevas? Compreendi nada. Aí você vai colocar aqui que você compreendeu. Aqui eu faço os comentários, tá? Ou seja, eu preciso que esse material seja enviado em Word, porque senão eu não vou conseguir fazer os comentários. Tá? E eu não vou receber material em PDF para converter em Word para eu poder. Não, se você mandar em PDF, pode ter certeza que eu não vou ler. Não vou avaliar, porque eu só posso colocar a avaliação, inclusive com a nota bem aqui, a pontuação, que eu vou colocar bem aqui nesse pedaço. Eu vou colocar a pontuação aqui e vou enviar para você. Então, professor, eu lembrei, manda de novo. Mas manda em Word, tá? Se mandar em PDF, eu não vou avaliar, porque não tem como avaliar um PDF fazendo alterações e não. Faça lá em Word, mande para mim, eu vou responder em Word também. Em Word já a minha resposta com a nota já vai ser o PDF, tá? E aí eu vou disponibilizar isso depois para vocês. Claro, você manda para mim, manda para lá. Aí todos eles têm 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 questões. Cada questão está mostrando aqui a pontuação dele. Vale 1 ponto, tá? Aí a pontuação que você alcançou na disciplina. Não é responder e achar que tem 1 ponto. Tá? Não é isso. Após a primeira aula, não aprendi nada. Respondeu isso? Eu ia ter organizado. Vai receber 0. Então, respondam com a necessidade de avaliação das questões. Ok? Questões objetivas de 1 a 5, questões subjetivas de 6 a 10. Que questão objetiva? Que é, você vai ler o livro, vai procurar no livro essas situações. Tá aqui, ó. Cite 2 livros que tratam da história da matemática no Brasil. Aí você vai procurar. Lá no livro tem indicação, tá? De história de livro da história do Brasil. Senão você vai procurar. Quando teve conhecimento sobre o Teorema de Pitágoras, foram usadas algumas referências históricas. Aí você vai dizer assim, não é resposta. É melhor você dizer assim, não consegui porque não tinha interesse do professor, ou então porque o professor não trabalhava com história. Você vai comentar. Tá? As questões subjetivas são comentários seus, comentários pessoais. Ok? Então, aí o que acontece? Ó, aí aqui tem uma orientação. Esses são os exercícios das aulas iniciais, que serão utilizados no processo de avaliação. Você tem que baixar o texto em Word e responder as questões. Quando terminar, deve enviar para o e-mail osvaldo.usb.br. Os exercícios são formados de 5 questões objetivas e 5 subjetivas. Cada questão vale 1 ponto, totalizando 10 pontos para cada exercício. Não é fazer qualquer coisa e ter 1 ponto. Tem um processo de avaliação de cada resposta. Ok? E aí, em termos de apresentação da página, é isso. Ok? Se por acaso, olha, deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Vamos dizer que, professor, como é que fica no celular isso? No celular, a página vai aparecer da seguinte maneira. Coloca aqui para vocês. Pronto. No celular ela aparece desse jeito aqui, ó. Tá?
vai aparecer o site do EMAT lá, mesmo de ter um menu. E o menu você vem lá do início. Deixa eu ver se eu acesso aqui o menu. Acho que não vai acessar. Deixa eu ver como é que eu faço. Vou voltar aqui para eu colocar desde o menu lá no site. É porque isso daqui é a parte que é do desenvolvedor. Como eu estou no computador, eu não posso mostrar no celular. Tá? Mas está aqui. Aí pronto. Então, aí o que acontece? Lá no início do site está desse jeito aqui. Vem, vou mostrar a disciplina aqui. Tá? Quando você clica aqui, deixa eu ver se dá para testar aqui. Não, já vai direto lá para o site mesmo. Que antes tinha aqui uma maneira de ver como é que seria no celular. E aí, no celular, você vai ter o material lá do mesmo jeito. Tá aqui, ó. Aí tem a apresentação da disciplina, o plano da disciplina, depois tem a sala do Meet, e aí vem os livros, depois vem os vídeos, todo o material também. Material das aulas, slide 1, 2, 3, 4, 5, as equipes e as temáticas, e depois a orientação para os exercícios. Então, essa aqui é a visão que vocês vão ter no celular. Tudo igual. Tá? Não muda absolutamente nada. Tem dúvida, me procura lá no grupo. Tá bom? Me procura lá no grupo. E vocês vão ter condições de falar, tirar dúvidas, etc. Perguntas antes que a gente encerre essa parte. Professor, em relação ao grupo A, você colocou um nome que não está no nosso grupo, é o da Silvia. Foi? Foi, ela é de outro grupo. Então eu acho que eu devo ter colocado aqui. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vou alterar logo, tá? Márcia Andresa, Aline Andrade, Genildo Santos, Silvia Teles. Espera aí, deixa eu só ver uma coisa aqui. Nas anotações que eu fiz desse aqui, Márcia Souza, Aline Trindade, Gerenildo, Silvia. É Silva? É Silva, Gerenildo Silva. Então a Silvia não é desse grupo. Não é. Alguém sabe qual é o grupo da Silvia? Porque eu coloquei aí, não tem pouco. Ela é do grupo da Jennifer Yumi. Então vamos ver aqui. Então a Silvia. Isso. Ela é da Jennifer Silvia Teles Alcântara lá tá aqui. Pois ela tá aí. Né? Isso. É isso? Sim. Eu vou só tirar ela daqui. Tá certo assim? Sim, tá correto agora. Tá? Sim. Alguém viu alguma pessoa aqui que não tá na sua equipe? Vou repetir aqui as equipes, tá? Márcia Andresa Monteiro, Aline Trindade da Trindade, Gerenildo dos Santos da Silva, Marcos Vinícius Ferreira, Jonathan Quaresma Sena. Aí tem a equipe do tema B, Ian Willis Reis Correia, Maria Eliane Cardoso Pereira, Jéssica Pinheiro da Silva, Catiana da Bahia, Lauzirene Lobato da Silva. Professor? Oi. O nome Rian tá na equipe errada também. O Rian é de qual? É da última equipe 7. Tá. Deixa eu ver aqui.
Da época. No caso, professor, é o Juan. O Rian tá na época, na na última. Luan, Rian. E o E o Rian tá onde aqui? Tá no B, né? Por quê? Não, o nosso professor. Da Juan. equipe é o Juan. O Juan, não é o Juan. Como é Como é que é o nome completo do Juan? Juan tá aí? Não, ele não tá. É Juan Vasconcelos da Silva, professor. Peraí, deixa eu ver se eu acho aqui no Siga. Eu tava usando Siga ainda agora, tá aqui. Juan Vasconcelos. É isso? Cadê? É uma pesquisa da teu, professor, tá certo. Tô aqui. Não, pois é, mas é só pra eu colocar aqui. Eu já peguei ele ali. Pronto, Juan Vasconcelos da Silva. Aí tá o Juan, a Maria Eliane, Jéssica Pinheiro da Silva e a Catiana da Silva Bahia, Lauzirene Lobato da Silva. Tá certo? Tudo bem aí? Aí Tá certo. aqui tem Fábio Antônio de Lima Rodrigues, Ariane Nayara Coelho de Lima, Otávio de Assis Gonçalves Correia, Odiel Gonçalves Correia, Aguivan Rodrigues da Costa, Benedito Sena Rodrigues, Antônio Pinheiro Ferreira. Tá certo? Tudo bem aí? Pessoal da equipe C. Tá. Então, aí da equipe D. David Maia Silva, Regiane Ferreira, Pinheiro, Adrenilda Ferreira Pires, Leitiane Vasconcelos dos Santos, Manuel da Conceição César dos Santos e Eduardo Dias da Silva. Aí tem a Jennifer Ayumi Nakano Pereira, Silvia Teles de Alcântara, Yasmin Dias Lobato, Roberto Cristina Sena Bittencourt. David Carvalho, aí a última, né? David Carvalho Pinheiro, Eliana Bahia Cordeiro, Luan Souza Serrão, Rian Willis Reis Costa, Correia, perdão, Valquíria dos Santos Pereira e Valber Clay Barros Rodrigues. Tá ok aí? Tá tudo ok? Tá? Beleza. Então, aí fica isso, né? São essas. Comecem a levantar questões, tá? Sobre. Primeiro, eu acho que vocês poderiam fazer assim: o grupo se reúne para dizer o que a gente vai buscar desse negócio da grande. Onde é que a gente vai buscar isso? Pega vídeo, tá? Vocês podem até separar parte da equipe que vai fazer o texto e parte da equipe que vai fazer a apresentação. É uma coisa que vocês têm que trabalhar em equipe. Então, dividam os trabalhos. Não deixem uma pessoa só que assumir tudo, tá? E também não deixem ela fazer tudo sozinha. Coitada de cada pessoa que vai querer fazer um trabalho desse todo sozinho. Fazer as apresentações e fazer o texto. Eu acho que vocês poderiam reunir, tá? Para ver o que vocês querem tratar disso. E aí sim, o que é que a gente vai fazer? Quem vai fazer o vídeo vai ser essa equipe. O vídeo não. A apresentação, os slides e tal, essa equipe aqui. A outra equipe vai fazer o trabalho escrito. Então, se vocês não se conectarem em relação a isso, vocês vão ter um problema muito grande para fazer esse trabalho. Porque assim, a minha preocupação não é se vocês vão aprender a história e tal, não, é vocês se organizarem como equipe para desenvolver o trabalho, que é uma das coisas mais fracas na prática dos professores de matemática. Cada professor de matemática vive por si só. Parece que ele é um eremita, ninguém se mete na aula dele, não se mete na aula de ninguém. Então vocês têm que aprender a fazer trabalhos em equipe, porque na escola isso vai ser essencial, tá? Então, assim, dividam as tarefas, dá para fazer, vocês vão se divertir aprendendo esse negócio, porque as temáticas são muito boas, não é brincadeira, tá? E aí,
Bom, vamos ver como é que faz. Tá Certo? E aí, na medida que vocês forem fazendo, isso daí pode virar também esse material escrito. Se ele for escrito e levado a sério, a gente monta um material para fazer um artigo para vocês publicarem em trabalhos, em eventos por aí. Tá? E sempre tem evento de história da matemática para publicar trabalho. Tem um evento fortíssimo que é no Ceará, que é o pessoal que eu conheço de lá. Tem um outro em Belém, que é na UEPA, se eu não me engano. Então tem evento de história da matemática, tem no Rio de Janeiro, tem na Paraíba. A gente pode fazer um seminário de história da matemática para vocês ganharem certificado de apresentação. E eu tenho um amigo, que é o professor Brandenberg, que a gente pode fazer um seminário de história da matemática, ele quer fazer um tempão comigo. Professor, para o senhor aceitar a Nilda. Eita, tem um monte de gente que eu não vi aqui. Tá dois também, né, monte de gente. Pronto. Já foram aceitos. Tudo bem? Então a gente vai encerrar essa primeira parte agora. Tá bom assim? Digam sim, professor. Sim, professor. A motivação das pessoas mata o professor, pelo amor de Deus. Então tá, a gente encerra essa primeira parte aqui. Quando a gente terminar, eu vou colocar lá no site o vídeo, junto com aqueles dois vídeos que vocês viram, vai ficar. Vou até dizer onde é. Aqui, ó. Do lado desses vídeos aqui da disciplina, tá? Vai estar embaixo o vídeo dessa explicação e o vídeo da aula que vai acontecer agora. Tá bom assim? Então é isso. Vou encerrar aqui.